Olha, há uma ideia muito comum, quase universal, de que a estratégia financeira mais segura que existe é simples: guardar o dinheiro no banco. E parece lógico, não é? O dinheiro está ali, visível no extrato, parece protegido. Mas a pergunta que temos de fazer é: estará mesmo seguro? A resposta pode ser surpreendente e, na verdade, deita por terra essa ideia tão enraizada. Vamos olhar para este número: menos 41%. Isto foi o que aconteceu ao poder de compra do euro desde que foi criado, lá em 1999. Este é o efeito devastador de um inimigo silencioso: a inflação. E aqui vemos o que isto significa na prática. É a diferença brutal entre o valor nominal, o número que vemos no banco, e o valor real. Os 10.000 euros de 1999 continuam a aparecer como 10.000 euros no extrato, mas o que é que eles compram hoje em dia? Pois, pouco mais de metade. O dinheiro está a perder valor, a evaporar-se, só por estar parado. Então, como é que se combate isto? Bem, o primeiro passo, o mais fundamental de todos, é perceber a nossa própria situação. É preciso tirar uma espécie de fotografia financeira. É um exercício bastante simples, na verdade. De um lado, listamos tudo o que temos, os nossos ativos. E do outro, pomos tudo aquilo que devemos, os passivos. A diferença entre os dois é o nosso património líquido. Este é o ponto de partida. Não há como fugir. Para construir riqueza, é preciso saber exatamente de onde se parte. Agora, um ponto importante sobre o lado dos passivos. Nem toda a dívida é criada da mesma forma. Há a chamada dívida boa, que nos ajuda a comprar ativos que podem valorizar, como uma casa bem escolhida ou formação. E depois, há a dívida má, usada para coisas que perdem valor e que se tornam um peso morto. E a diferença é abismal. Vejamos o custo de pedir 10.000 euros emprestados ao longo de 20 anos. Num crédito à habitação, paga-se no total 18.000. Agora, com um cartão de crédito, esse valor dispara para mais de 250 000 euros. É a prova do poder destrutivo que os juros altos podem ter nas nossas finanças. E tudo isto leva-nos a uma escolha fundamental que todos temos de fazer. Vamos analisar dois perfis, dois caminhos completamente diferentes, o do poupador e o do investidor. Para percebermos o impacto desta escolha, vamos contar uma pequena história. A história de alguém que conseguiu pôr de lado apenas 3 euros por dia, mas fê-lo religiosamente durante 40 anos. É um valor pequeno, mas a consistência é a chave. Então, primeiro cenário: o poupador simplesmente guardou o dinheiro, numa conta à ordem ou debaixo do colchão. O resultado ao fim de 40 anos? 43.800 euros. Parece bastante, mas como já vimos, a inflação já comeu uma grande fatia deste valor. Segundo cenário, um pouco melhor. O dinheiro foi colocado num depósito a prazo, com juros baixinhos, o resultado sobe para 56.304 euros. Já se ganha alguma coisa, sim, mas mal dá para acompanhar a subida dos preços. Mas agora, preparem-se para o terceiro cenário, o do investidor. E se esses mesmos 3 euros por dia tivessem sido investidos com um retorno médio de 8% ao ano? O resultado é transformador. Mais de 300.000 euros. Não é o dobro, não é o triplo, é quase 6 vezes mais. É aqui que a magia acontece. É aqui que o dinheiro deixa de ser apenas guardado e passa a trabalhar. O motor por trás deste crescimento exponencial tem um nome: juro composto. É o famoso efeito bola de neve. Os ganhos que vamos tendo começam eles próprios a gerar mais ganhos. O dinheiro começa a ter um salário próprio e esse salário vai crescendo com o tempo. E este leva-nos ao ingrediente mais poderoso de todos nesta receita. Mais importante que o dinheiro é o tempo. Vejam o caso da Maria e do João. Ambos investem exatamente o mesmo montante total ao longo da vida, 60.000 euros cada um. Mas a Maria começa aos 22 anos e o João só se decide aos 36. O resultado? Aos 65 anos, a Maria tem 3 vezes mais riqueza. Começar cedo é, sem dúvida, o maior superpoder de um investidor. Ok, acho que o porquê de investir já está claro. Agora vamos passar ao como. Quais são os princípios básicos para quem quer construir riqueza de forma sustentada? A perspectiva é absolutamente tudo. Se olharmos para os mercados financeiros todos os dias, o que é que vemos? Volatilidade, sobe e desce, ruído, pânico. É a receita perfeita para tomar péssimas decisões. Mas se nos afastarmos um pouco, se olharmos para o gráfico numa base mensal, o cenário já começa a acalmar. O ruído diminui e já se começa a vislumbrar uma tendência por trás da confusão. E se nos afastarmos ainda mais? Para uma perspectiva anual, a história muda por completo. As pequenas flutuações do dia-a-dia tornam-se irrelevantes. O que vemos é progresso, a tendência clara de crescimento de bons negócios, a longo prazo. E os dados históricos confirmam isto sem margem para dúvidas. Ao longo de quase um século, com guerras, recessões, crises, tudo pelo meio,
As ações foram a classe de ativos que consistentemente bateu a inflação e construiu riqueza real. O retorno médio anual foi de quase 10%. Mas e o momento perfeito para investir? Tanta gente fica paralisada com isto. Mas olhem só para este estudo. É fascinante. A diferença no retorno final entre alguém com uma sorte incrível, que investiu sempre no ponto mais baixo do mercado, e alguém com um azar tremendo, que investiu sempre no pico, é mínima, quase insignificante. A conclusão é óbvia. O mais importante não é tentar adivinhar quando investir, mas sim o simples facto de estar investido. Então, por onde começar? A jornada pode parecer assustadora, mas na verdade pode ser dividida em passos muito simples e práticos. Uma estrutura muito usada é a regra 50-30-20. 50% do rendimento para as necessidades básicas, 30% para os desejos e estilo de vida e, crucialmente, 20% para a poupança e investimento. A regra de ouro aqui é pagar-se a si primeiro. Mal o dinheiro entra, essa fatia para o futuro sai logo. E aqui ficou um pequeno truque mental muito útil, a regra de 72. Para saber em quantos anos é que o dinheiro pode duplicar, é só dividir 72 pela taxa de retorno anual. Por exemplo, a um retorno de 8%, o dinheiro duplica em 9 anos. É uma forma muito rápida e visual de perceber o poder do crescimento composto. E com isto, chegamos à ideia central. O maior risco financeiro não é a volatilidade dos mercados, que sobe e desce. O maior risco é a certeza silenciosa da inflação a corroer o futuro de quem não faz nada. E para isso, só há uma resposta. Como diz o provérbio, a melhor altura para plantar uma árvore foi há 20 anos. A segunda melhor altura é agora.